Olá, aqui é a Alina Grimberg, falando em nome do movimento psicanalítico. E vocês sabem, eu descobri uma coisa curiosa. Eu fui dar um passeio pela nossa página do Facebook, Movimento Psicanalítico, e do Instagram também, Psicanalítico Movimento ou Movimento Psicanalítico, e descobri uma coisa, que nós nunca conversamos sobre o que é um processo terapêutico. Incrível, né? Tanto tempo que a gente fala. Um processo terapêutico é, antes de mais nada, um processo de restauração. Restauração de quê? É como uma ferida. Se ela está aberta, às vezes não convém dar pontos, porque no processo analítico, no setting analítico, as pessoas chegam sempre com vontade de acusar alguém pelo mal-estar que sentem. Podem falar de papai, podem falar de mamãe, podem falar da família, podem falar do marido, podem falar do filho, mas são sempre os outros que causam dor. Um dos primeiros pontos de um processo terapêutico com base analítica é fazer com que aquele que nos procura tente entender o que é que eu tenho a ver com isso que dói. Como foi que começou a doer em mim? O que essa dor fez em mim? O que eu tenho a ver com a criação dessa dor? Olha, é claro que quando a gente fala de coisas muito regredidas, de coisas que são do passado, de um passado muito remoto, é claro que papai e mamãe têm a ver com isso. Mas tem uma hora, quando a gente cresce e se torna adulto, que papai e mamãe são imagos interiores, são identificações que a gente carrega. E muitas vezes não precisa a mamãe e o papai, do qual a gente fala mal, desde a época de criança, ou a gente culpa. Não precisa a presença deles. Algo ficou impresso dentro da gente, e isso seria o que a gente chama de trauma. Por exemplo, o Freud pensou, junto com um outro psicanalista amigo dele, chamado Otto Rank, que o primeiro trauma da vida de uma pessoa é o nascimento. Por que isso seria traumático? Bom, porque a gente sai de um ambiente onde não havia, da parte do bebê, nenhuma responsabilidade com a sua alimentação, com o ar, com o seu conforto, e é expulso desse espaço que Ferenczi, um outro psicanalista húngaro esse, chamava de thalassa, um espaço de indiferenciação, como se fosse um grande mar. Então a gente sai desse ambiente líquido, é jogado num ambiente que não é líquido, que a gente tem que acionar os pulmões, e por isso muitas vezes os médicos ou os enfermeiros ou as parteiras dão aquele tapinha na bunda para assustar. E a criança faz assim, e o pulmão começa a funcionar. A partir daquele momento, respirar é responsabilidade da criança. É claro que os outros vão ajudar. É claro que os outros vão entender. Os outros que são os cuidadores, quando a criança tem sorte, é uma mãe suficientemente boa, como dizia um outro analista chamado Donald Winnicott,
E essa mãe suficientemente boa, ela trata de dar um espaço na mente dela para aquela criança que, sem voz, diz. Agora é interessante. Qual é a marca que essa mãe suficientemente boa deixa dentro da criança? Olha, por incrível que pareça, já que ela é só suficientemente boa, o bebê pode sentir muita raiva, que ele nem sabe o que está expressando. O bebê pode sentir angústia, essa angústia primária, que é a de ter o sentimento básico de desamparo, sem saber como apelar e a quem apelar. Porque não fala, porque não se queixa, só chora, só choraminga. Então, essa raiva, esse ódio primário, qual é o destino dele, do ser humano? Do ser adulto. Quando a gente se torna adulto, às vezes a gente joga essa raiva daquele que foi apenas suficientemente bom, joga naqueles que a gente ama e exige deles tudo. Você vai ser perfeito. Você não vai deixar faltar nada. Isso pode ser um filho, isso pode ser um companheiro, uma companheira. Essa projeção daquilo que não foi suficientemente perfeito, porque jamais será, tem que, de alguma forma, ser restaurado dentro de nós. Ou seja, de alguma forma, eu tenho que colar os pedaços daquilo que em mim se rompeu. Tenho que contar com a ajuda do psicanalista ou psicoterapeuta analítico para compreender o que me pertence dentro desses sentimentos terríveis que às vezes eu tenho contra alguém que eu amo. Como é que eu vou fazer essa restauração do amor dentro de mim e aceitar que ele seja apenas suficientemente bom, suficientemente compreensivo? Porque isso não justifica dar tapas, aceitar tapas, perseguir, matar, torturar. Não. Esse processo é um processo interior de reconstrução que, no espaço terapêutico, vai se construindo até que, como um todo, eu possa ressignificar minhas relações, a minha presença dentro delas, relações, e a minha cumplicidade com o bom ou o mal que me afeta.